nessa época eu já estava me preparando para ir morar com meu pai, que eu fiquei 1 ano morando com meu pai em Santarém, no Pará. E aí eu fui morar com meu pai sem ter muito o que fazer, assim, sabe, sobre essa situação. Tinha receita de vários medicamentos para dor e meio que era isso, aguentar dor e aí fazia suplementação com ferro, porque eu vivia anêmica por causa dessas hemorragias. E aí fui morar com meu pai, fiquei 1 ano morando com meu pai. Lá no Pará, a esposa do meu pai na época começou a me dar umas coisas naturais, que também, por mais que é natural, é bom tomar cuidado. E aí, que dizem que melhora, que aliviava as dores, que diminuía o fluxo, mas no final das contas isso só ferrou com a minha saúde, mas assim, ferrou em níveis estratosféricos. Inclusive, eu acelerei um processo alérgico que eu tenho hoje, a pimenta, porque ela me dava chá de pimenta na época, durante os ciclos menstruais, porque segundo ela, a pimenta diminui a cólica. É uma crendice lá do pessoal do norte. Só que, na real, existem outras crendices que dizem que a cólica, que a pimenta piora a cólica. Enfim, independente. Tomei esses negócios na época e aí eu empolei. Eita, São Pedro! E aí eu comecei a empolar com esses chás. E aí eu desenvolvi, né, porque na verdade meu organismo já é um organismo alérgico, eu provavelmente já tinha essa determinação genética para ser alérgica à pimenta, e eu acelerei esse processo e piorei essa situação com esses chás lá. Enfim, voltei para Montes Claros 1 ano depois. Eu voltei para Montes Claros, a minha pele estava detonada, eu desenvolvi corpo, mas também estava muito inchada, mas assim, inchada de ter bolsas assim, no rosto, de retenção de líquido. O cabelo estava muito seco, quebradiço e caindo muito. Tem a ver com outras coisas também que aconteceram lá, claro. Com a alimentação, com o tempo e com coisas que fui submetida lá na época. Mas tudo isso assustou minha mãe, assim. E aí eu lembro que eu voltei, ainda faltava 1 mês para começar as aulas, minha mãe me colocou numa reabilitação intensiva. De tudo, assim, Aí, na época, ela já era concursada, e aí a gente foi fazer vários exames pelo sangue. Aí fui em dermatologista, fui em alergologista, e aí nessa busca por médicos, minha mãe buscando lá contato com as amigas dela, indicaram uma ginecologista. Aí eu cheguei, conheci essa doutora maravilhosa, fantástica, eu sou fã número 1 dela até hoje, indico muitas minhas amigas para ela, chama doutora Soraya. E aí a doutora Soraya literalmente pegou na minha mão e falou, vamos juntas. E ela foi fantástica, ela me receitou, me pediu um monte de exame, inclusive exame de imagem. Na época foi só uma ultrassonografia com contraste, mas com todos os outros exames, aquele CA-125 também eu fiz. E aí com o CA-125, esse ultrassom de contraste e os outros exames de sangue, de tireoide, de urina, fezes, escambau. Ela pediu todos os exames que ela podia pedir. E igual ela falou comigo, vou pedir até umas coisas que não tem muita necessidade, mas vamos pesquisar a fundo, vamos tentar descobrir o que é, porque nosso corpo reflete, né? Então, às vezes, o nosso problema é num lugar e está refletindo em outro, enfim. E aí ela descobriu endometriose. E eu lembro, assim, como se fosse hoje, eu e minha mãe chegamos com um chalhamaço desse tamanho de resultado de exame,
entramos na sala dela e aí ela começou a ler e tal, foi anotando, e aí na hora que ela terminou de ler, ela olhou pra mim e falou assim, minha flor, pegou na minha mão e falou assim, olha, é o seguinte, você tem endometriose, mas tá tudo bem, porque graças a Deus a gente descobriu que você é muito jovem ainda, tem mulheres que só descobrem quando tentam engravidar, né, e não conseguem, e a gente vai fazer de tudo para que você tenha uma qualidade boa de vida e que você conviva bem com essa doença, porque infelizmente é uma doença crônica, não tem cura, mas existem tratamentos e apesar de ainda ter pouca informação a respeito, vou pesquisar, eu estudo a respeito, eu já tenho pacientes que fazem tratamento comigo, e vou pesquisar ainda mais para te ajudar da melhor forma possível e estamos juntos nessa. E ela é maravilhosa. Eu tenho uma gratidão imensa com a doutora Soraya. E aí, nesse momento, ela me receitou um anticoncepcional, porque daí realmente, a partir do momento que se detecta a endometriose, não tem como não fazer um tratamento hormonal, porque é um desequilíbrio hormonal do seu corpo, então você precisa tentar compensar aí esses níveis hormonais para que a doença não continue progredindo, né? Então ela me receitou um anticoncepcional e começou a me monitorar, a princípio mensalmente e depois de 3 em 3 meses. E aí foi assim, eu lembro que eu voltei pra casa, né, porque eu tinha internet a rádio, que era uma pequena evolução da internet de escada, mas ainda não era grandes coisas. E aí eu cheguei em casa e fui pesquisar sobre endometriose e aí, assim, eu fiquei muito chocada. E aí na época eu já fiquei, né, meio assim, já fui pro consultório com essa pulga atrás da orelha, mas aí quando a doutora Soraya deu o veredito, eu fiquei um pouco assustada, porque a endometriose está muito ligada, e isso é um pouco tabu, à infertilidade, né? Então eu fiquei um pouco assustada, porque apesar de na época eu só ter 16 anos, eu sempre quis muito ser mãe. E eu fiquei assim, nossa, né, muito jovem, eu ainda nem tinha iniciado minha vida sexual, e aí eu fui ler que ela atrapalhava muito na questão sexual, e eu ficava pensando, nossa, que bad que vai ser esse negócio aí. E aí realmente eu não estava tão errada assim, tivemos altos e baixos, mas principalmente no início foi muito complicado. E aí talvez agora a gente precisa dividir o vídeo, porque se eu começar a contar como que foi pós-descoberta, vai ficar bem extenso, já está bem extenso na verdade. Então vamos parar por aqui? Falou, até a próxima.